Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tinha prometido para vocês, detalhar como é que a gente faz o cálculo da combinação simples, tá? E como é que a gente faz de outro jeito, os dois jeitos de você calcular uma partição ordenada, uma partição diferenciada, tá bem? Vou trazer essas duas observações, essas duas coisas aqui nesse vídeo, tá? O cálculo da combinação simples que a gente usa, no cálculo das partições, e o outro jeito de a gente fazer o cálculo de uma partição ordenada, tá? Esse vídeo que você está assistindo agora, ele surgiu a partir do vídeo que eu expliquei, como é que a gente faz o cálculo das partições de um conjunto, tá bem? Vou deixar no final desse aqui o outro, porque se você está acessando primeiro esse, saiba que tem uma aula completa sobre as partições de um conjunto, tá bem? Vamos lá então, deixa eu trazer aqui para vocês. Inicialmente, eu vou mostrar o cálculo da combinação simples, tá? Isso é uma revisão, tá? Relembrar vocês, tá? De uma coisa que você já deve ter estudado lá na análise combinatória nos princípios de contagem, tá? Eu quero só lembrar como é que é o cálculo. Obviamente, isso aqui não é um curso completo de análise combinatória, tá? Mais uma lembrança aí para vocês ficarem em condição de fazer os cálculos das partições, beleza? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente queira calcular a combinação de 6 escolhendo 3, tá? Primeiro vamos entender o que significa isso. Significa que você está indo num conjunto com 6 elementos, tá? Você está indo num conjunto com 6 elementos. 6 elementos. Vamos imaginar que fossem 6 pessoas, tá? E aqui você está escolhendo 3. Tá? Então, é combinação de 6, 3 a 3. Ou combinação de 6, escolhendo 3. E como é que a gente faz esse cálculo? Bom, tem duas formas. Uma forma é com a fórmula. Vou colocar aqui para ser democrático, Quem gosta aí de usar a fórmula, tá? Como é que a gente faz a fórmula? A combinação de n elementos escolhendo P é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Tá? Você pode fazer assim. Jairo, você gosta dessa fórmula? Você usa isso aí? Não, esse não é o meu caminho preferido. Eu prefiro o segundo, mas eu sei que tem gente que aprendeu assim e prefere fazer assim, tá? Então, eu quero lembrar aqui, seria, o nosso n é esse 6, Esse aqui é o nosso n e esse aqui é o nosso p, tá? Então, seria 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Tá? E aí, gente, lembrar que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar em 1. Esse é o cálculo fatorial, tá? Como eu sei que tem aqui um 3 fatorial embaixo, eu vou abrir esse 6 fatorial até chegar aqui, porque daqui para trás eu seguro como 3 fatorial, porque eu já corto, com um que está aí embaixo, tá? Então, isso aqui a gente simplificando, daria o quê? 3, 2, 1 dá 6, Restou apenas 5 vezes 4, 20. Tá? Isso é com a fórmula. Eu não gosto dessa maneira, eu prefiro fazer aqui com a ideia. Eu chamo de fazer com a ideia. Qual é a ideia? Vamos lá. Se eu tenho 6 para escolher 3, eu tenho 6 opções para o primeiro, escolho o primeiro, restam 5 opções para o segundo, escolhi o segundo, restam 4 opções para o terceiro.
Então veja aqui, ó, a escolha do primeiro, a escolha do segundo, a escolha do terceiro. Se eu tenho 6 elementos no conjunto, quando eu vou escolher o primeiro, eu tenho 6 opções. Quando eu vou escolher o segundo, eu só tenho 5, porque um eu já escolhi. Quando eu for escolher o terceiro, eu só tenho 4 opções, tá bem? E toda vez que for combinação, embaixo você vai ter que dividir pelo fatorial desse camarada aí de P, né? De 3, 2, 1. Dividir por esse fatorial e aí você chega aqui, ó, no mesmo cálculo que estava lá, 5 vezes 4, 20. Tá? Então, são 2 caminhos, tá? Obviamente que essa ideia, quando você faz um curso de análise combinatória, você aprende direitinho, você compreende direitinho. Eu só estou aqui relembrando, tá? Então, vamos lá, vamos aquecer aqui. Como seria combinação de 10, 4 a 4? Vamos lá. Se você quiser fazer a fórmula, vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 4, 6 fatorial vezes 4 fatorial. Embaixo, na fórmula, fica sempre 2 fatoriais se multiplicando. Um é a diferença, 10 menos 4, e outro é o 4. Tá bem? Então, isso vai ficar como? 10, 9, 8, 7, segura o 6 fatorial para cortar com 6 fatorial. E aqui a gente abre o 4 fatorial. Tá? E aí, galera, o 6 fatorial já corta aqui, né? 4 vezes 2 mata esse 8. 9 por 3 dá 3. Então, a gente tem 3 vezes 7, 21. Vezes 10, 210. Tá? E com a ideia a gente faz. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo, escolhe o terceiro, escolhe o quarto. E divide pelo fatorial de 4. 4, 3, 2 e 1. Tá? E aí, da mesma forma, 4 vezes 2 dá 8, 9 por 3 dá 3, 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. Entenderam? Bora mais um? Como seria aqui, ó, combinação de 15, 2 a 2. Pela fórmula, 15 fatorial sobre quanto? Embaixo, a diferença, 15 menos 2, 13, fatorial e 2 fatorial. 15 fatorial é 15 vezes 14 vezes 13 fatorial dividido por 13 fatorial vezes 2 vezes 1. A gente não mexe nesse 13 fatorial, pessoal, porque a gente vai cortar com o de cima, tá vendo? Aí 14 por 2 dá 7 e 15 vezes 7 dá 105. Ok? E pela ideia, escolhe o primeiro, tem 15 opções. Escolhe o segundo, só tem 14. E divide pelo fatorial de 2. Eu acho bem mais prático, né? E bem mais rápido, inclusive. E aí aqui dá 7, que vezes 15 vai dar 105. Tá? Então, pela fórmula ou pela ideia, é assim que você faz o cálculo da combinação. Tá bem? Agora vamos ver como é o segundo jeito de a gente calcular uma partição ordenada. Vamos lá. De quantas maneiras 4 alunos podem se organizar em 2 equipes para apresentarem 2 trabalhos, sendo um de matemática e outro de física? Vamos lá. Eu vou botar aqui a primeira solução. A primeira solução é como está na aula completa sobre partições de um conjunto. Eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo aqui para linkar já você assistir essa aula completa, tá? Que é o seguinte, você tem 4 alunos, vamos chamar A, B, C e D, e você vai escolher aí partições de duplas, 2 alunos, né? Matemática e física. Tá? Então, você precisa escolher 2 para matemática e 2 para física. Para isso, você vai, vamos lá, combinar os 4 escolhendo 2. E a combinação é porque tanto faz você levar AB ou BA, é a mesma coisa, né? Então, você cria aqui uma dupla para matemática e associa com a dupla de física. Acontece que quando você escolheu os 2 para matemática, digamos que você escolheu A e B, você vai ter 2 para escolher 2, não é? Você vai ter 2 para escolher 2.
E esse é o cálculo. Você vai ver que eu chamo isso aí, nessa aula, eu chamo isso aqui exatamente de o cálculo. Esse é o cálculo das partições ordenadas, tá? Das partições diferenciadas. Por que isso, Jairo? Porque uma equipe é para matemática e a outra é para física. Aqui tem uma diferença, né? Uma coisa é A e B ficar em matemática, outra coisa é A e B ficar com física, né? Muito bem. Agora que você aprendeu o cálculo da combinação, como é que a gente faz aqui combinação de 4 escolhendo 2? Eu vou fazer com a ideia, tá? Que eu acho melhor, mas fica à vontade. 4 escolhendo 2. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo e divide por 2 fatorial. Vezes 2 escolhendo 2. Escolhe o primeiro, tem 2 opções, escolhe o segundo, só tem uma. E divide pelo 2 fatorial. Aí, gente, isso aqui vai dar 6. E cortando aqui, isso aqui vai dar 1. E o nosso cálculo vai ser 6 vezes 1, que é igual a 6. Então, essa é a primeira solução, tá? Mas a gente tem uma segunda solução que eu fiquei de apresentar para vocês e vou trazer ela agora, tá? Você vai fazer como você preferir. Segunda solução. Vamos lá. Essa é você fazer esse raciocínio. Eu vou botar aqui as 4 pessoas, A, B, C e D, tá? E agora eu vou escolher a matéria de cada um. Eu tenho que escolher 2 vezes matemática, né, e 2 vezes física, porque tem que ser 2 para matemática e 2 para física. Então eu posso pensar assim, ó, A e B vão ficar com matemática, C e D com física. Mas eu podia botar assim, ó, matemática, tu vai para física, tu fica com matemática, tu vai para física. Eu podia botar, não, tu vai para física, tu vai para física, tu vai para matemática, tu vai para matemática. E aí, gente, observe que cada permutação que a gente fizer ali, cada arrumação daquelas 4 letras, dá uma maneira de você fazer as partições. Então, qual seria a solução? Seria fazer essas permutações. É uma permutação de 4 elementos, mas observa, uma se repete 2 vezes e a outra se repete 2 vezes. É o que a gente lê comumente, né? Os alunos gostam de ler assim, permutação de 4 com repetição de 2 e repetição de 2. Tá? Então, quero lembrar para vocês como é esse cálculo, que é dessa forma. Permutação de 4, então 4 fatorial. Com as repetições, você vai ter que dividir pelas repetições aqui, tá? Com repetição de 2 e repetição de 2. Então, divide pelo fatorial de 2 e pelo fatorial de 2. Esses cálculos, presta bem atenção nisso. Esses cálculos, esse cálculo daqui, tá? O cálculo da combinação que eu expliquei no início desse vídeo, tá? Você aprende quando estuda completamente análise combinatória, tá? Mas essa segunda solução é com permutação com repetição. Então, isso vai ficar 4 fatorial, vamos lá, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 fatorial e 2 fatorial. E aí, o que é que vai acontecer? Isso aqui embaixo é 4, mata esse 4, e o que é que fica? 3 vezes 2 vezes 1, que dá quanto? 6. A mesma resposta, claro, que a gente havia encontrado. Compreendeu? Então, você tem como fazer um cálculo de partição ordenada através da permutação com repetição, tá? Eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, mas antes deixa só eu pedir para, se você está gostando, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, isso me ajuda muito, gente, a trazer mais conteúdos para vocês, tá? Mas você chegou até aqui, foi para aprender, então vamos lá, direto ao ponto, trazer aqui mais uma questão. 9 vendedores serão distribuídos para trabalhar em 3 filiais de uma grande rede de lojas, de modo que para cada filial será enviado um trio de vendedores. De quantas maneiras essa distribuição pode ser feita? Muita gente pergunta assim, Jairo, como é que eu sei que isso é uma questão de partição, né? E como é que eu sei que são partições diferenciadas? Bom, então você está
pedindo pelos gatilhos, né, da questão. Ó, 9 vendedores, olha só, 9 vendedores distribuídos em trios, né? Em trios. 3 filiais, né? Você vai mandar 3 trios, né? Um trio, outro trio e outro trio. Partições, tá? Ah, entendi. Agora, como é que eu sei que é diferenciada? É porque eles vão para 3 filiais, então são lojas diferentes. Filial 1, filial 2, filial 3. Percebeu? Então são filiais diferentes. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui o cálculo da primeira solução? A primeira solução, vamos lá. Bom, vou botar aqui o conjunto, é sempre bom, né, para vocês terem uma visão mais concreta. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 pessoas. Aqui a gente tem a filial 1, a filial 2 e a filial 3. Tá bem? Muito bem. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Dos 9, escolhe 3, vai, sobram 6. Dos 6, escolhem 3, vai, sobram 3. Dos 3, escolhem 3. Esse é o cálculo que a gente faz na forma tradicional, tá? Com as combinações. Aí a gente vai fazer esses cálculos daqui, tá? Como é a combinação de 9 escolhendo 3? Vamos lá. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo, escolhe o terceiro. Divide por 3 fatorial. Vezes 6 escolhendo 3. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo, escolhe o terceiro. Divide por 3 fatorial. Toda vez que for fazer a combinação, tem que lembrar de dividir pelo fatorial daqui de cima, tá? E finalmente, combinação de 3 escolhendo 3. Mesma coisa. Escolhe o primeiro, escolhe o segundo, escolhe o terceiro. Divide por 3 fatorial. Tá? Então, vamos ver aqui um por um. 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4. Tá bem? Aqui 6 mata o 6. E aqui todo mundo morre, dá 1, né? Então, vamos lá. Na primeira, 3 vezes 4, 12. Vezes 7, 84. Vezes 5 vezes 4, 20. Vezes a última dá 1. Então, 84 vezes 20 dá 1.680. Essa é a resposta. Tá bem? Pela primeira solução, pelo primeiro jeito. Agora, a segunda solução é com a permutação com repetição, que eu expliquei há pouco. Vamos lá. Como é nessa aqui? Nessa, a gente coloca as 9 pessoas, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E agora a gente vai escolher qual é a filial que cada um vai aí. Para qual filial cada um vai, tá? Então, vou botar aqui. Eu podia botar A, B e C para filial 1, depois D, E e F para filial 2 e botar esse daqui para filial 3. Ah, mas eu podia botar filial 1, tu vai para 2, tu vai para 3. Tu vai para 1, tu vai para 2, tu vai para 3. Tu vai para 1, tu vai para 2, tu vai para 3. E assim por diante. Tem várias e várias maneiras de você. Só tem que mandar 3 para filial 1, 3 para filial 2 e 3 para filial 3. Tá? No final das contas, isso aqui vira o quê? Que a gente viu há pouco. Permutação de 9, né? 9 elementos. O número 1 aparece 3 vezes. O número 2 aparece 3 vezes. E o número 3 aparece 3 vezes, tá? Então, como é que faz o cálculo da permutação com repetição? Permutação é fatorial. Se tem repetição, divide embaixo pelo fatorial de cada repetição. E aí fica 9 fatorial sobre 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Não vou cansá-los aqui nesse cálculo, depois você abra aí o cálculo e faça para ver, mas claro, vai dar 1.680, porque a gente já fez esse cálculo aqui. Tá bem, gente? Então, aí estão as duas coisas que eu tinha prometido para vocês. Como é que faz o cálculo da combinação? Duas formas. Tem a fórmula e a ideia. E
qual era essa segunda opção para você fazer o cálculo da partição diferenciada, tá bem? É com permutação com repetição. Sugestão, assista ao vídeo que eu vou botar aqui no final desse para você ver a aula completa sobre partições de um conjunto, tá bem? Aproveita, lembrando aí mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.